Olá pessoal, tudo bem? Estamos voltando com o nosso resumo da semana, a versão completona. Está no YouTube, a gente ficou no mês de julho com a versão reduzida de 1 minuto, a gente estava de recesso parlamentar, mas teve muita agenda, você acompanhou, e essa semana o trabalho voltou com força total. Teve sessão plenária, teve CPI, audiências públicas, também muita agenda, muita mobilização e muita luta. Então, bora lá conferir o que teve essa semana. Começamos segunda-feira de manhã, reunião geral da nossa equipe para organizar nossas atividades do segundo semestre, planejar nossas agendas, definir algumas prioridades importantes do nosso mandato, também fazer um ajuste, um balanço das atividades, das demandas que nós recebemos no mês de julho. Foi importante, tem muita coisa boa, tem muita novidade também para esse segundo semestre. E o dia começou na segunda com uma excelente notícia. O governo Lula sancionou o programa de educação integral. É o Brasil de volta, valorizando o serviço público, valorizando a educação pública, contra o negacionismo, contra essa história de militarização, de tentativa de silenciar professor. É muito mais direito para o povo brasileiro. Eu sou professor, vocês têm acompanhado a nossa luta em defesa da educação. Aqui a gente acredita que o caminho para o desenvolvimento é investir em educação. Então, palmas mais uma vez para o governo Lula. Vamos brigar aqui muito no Distrito Federal para que o governo do Distrito Federal também recepcione essa agenda e volte a investir em educação, até porque essa semana também voltou as aulas nas escolas públicas, teve um retorno, e a gente sabe que tem muito problema dentro das nossas escolas. Precisa nomear os professores, precisa nomear psicólogo, assistente social, precisa nomear monitor, secretário escolar. Falta gente nas escolas, falta dinheiro, falta recurso. O governo precisa rever essa política de congelamento do PEDAF, do investimento nas escolas. As escolas estão passando por muita dificuldade. É preciso ter mais dinheiro na educação, é preciso cumprir as metas do Plano Distrital de Educação, principalmente a meta 20 do investimento, que era para a gente ter dobrado o investimento em educação nos últimos anos. Infelizmente, nós andamos para trás. Nós estamos no Tribunal de Contas cobrando, e vamos fazer nesse segundo semestre também o debate aqui na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, mobilização, para que a gente tenha um grande e importante resultado na Conferência de Educação, para pensar também o novo Plano Distrital de Educação, mas cobrando também a meta desse plano que encerra no ano que vem a sua vigência. A gente teve depois uma reunião com a reitora da Universidade de Brasília, a Márcia Abrão, lá na Nova Cap, para pensar algumas parcerias para melhoria da infraestrutura dos campos da Universidade de Brasília. A gente destinou uma emenda, a Nova Cap já está executando, que melhora a acessibilidade, a mobilidade ali na entrada do campus de Ceilândia. Essa obra já está acontecendo, então a gente foi também para ajustar um pouco o projeto a partir das demandas da própria universidade, e vai ficar muito bom o acesso da Universidade de Brasília ali no campus de Ceilândia. E a reitora também apresentou a questão das quadras aí nos campos do Gama, Planaltina e também o campo de Ceilândia, a cobertura da quadra, enfim, pensar em melhorias, como é que a Nova Cap pode também ser uma parceira. E obviamente o nosso mandato está à disposição dessa agenda, dessa luta. Quero parabenizar aqui a reitora Márcia também, que foi eleita, né, presidenta da Andifes. Então, grande abraço, Márcia, conte com a gente, conte com o nosso mandato, e viva a Universidade de Brasília, a UNB, sua linda. E na segunda-feira a gente terminou o dia participando de uma entrevista, de um programa bem descontraído, Pampa e Cerrado, com o Raul. Então esse programa está disponível nas nossas redes sociais, a gente já divulgou, você vai encontrar em algum lugar aí o link que quiser, né, assistir. Falamos também sobre educação, falamos sobre saúde, falamos sobre o Distrito Federal, direito à cidade e muito das lutas também do nosso mandato. Semana também nós tivemos a posse de uma querida companheira de muitas lutas, amiga, a Ivana, no Conselho de Educação do Distrito Federal, na representação dos sindicatos professores. É muito orgulho, fiz questão de participar dessa posse. O Conselho de Educação é um instrumento muito importante, né, da gestão democrática, do controle, da participação, né, de pensar políticas públicas na educação da nossa cidade. Tenho certeza que com a nomeação
da companheira Ivana dá muita qualidade para o Conselho, também nessa disputa do Conselho de ter um setor maior da educação pública dentro do Conselho. A gente sabe que o Conselho é um espaço do setor privado disputar essa agenda, essa pauta, e a Ivana tem muita confiança e certeza que apresentará muito bem. Então quero desejar um bom mandato para a querida companheira Ivana. Na terça-feira a gente também participou de uma audiência pública muito importante lá no Ministério Público para discutir a questão da heteroidentificação como complemento do processo de autodeclaração, né, das pessoas negras nos sistemas de cota para concursos públicos, para as universidades. A gente sabe que a cota é um instrumento muito fundamental de democracia, de ação afirmativa, de diminuição das desigualdades, de combate ao racismo, muito importante, e tem um critério que é a autodeclaração. A pessoa se autodeclara negra e ela, né, concorre nessa reserva de vagas para as cotas. E a gente tem observado também que só a autodeclaração também causa alguns problemas e distorções no objetivo central da lei. Então, para garantir, né, que o direito seja exercido de fato, tem a questão da heteroidentificação, ela é muito importante, né, de você constituir, né, bancadas com participação, né, com pluralidade, mas principalmente com o movimento negro também presente, né, com a garantia também das pessoas negras nessa banca de avaliação como complemento da autodeclaração, é muito importante para a gente poder constituir e garantir de fato também esse direito, lembrando sempre que as cotas no Brasil já tem alguns anos, aqui, por exemplo, em Brasília, a UNB vai comemorar 20 anos das cotas e como que ela foi tão importante para a democratização do acesso, para melhoria, inclusive, da qualidade. Então nós nos colocamos à disposição do movimento negro, da universidade, do próprio Ministério Público, para podermos pensar também aqui no Distrito Federal o mecanismo, né, desse controle. Lembrando que nós temos uma lei da deputada Arlete Sampaio, que para os concursos públicos, né, que reserva vagas para os concursos públicos, que já prevê essa banca de heteroidentificação como complemento do processo de autodeclaração. Então a gente tem uma legislação avançada, é preciso cumprir e talvez ampliá-la, né, para outros setores, por exemplo, para a universidade. Então fizemos um compromisso também com os movimentos sociais, com o movimento negro e com os órgãos de controle para pensarmos aqui pelo Poder Legislativo mecanismo para a gente acompanhar de perto essa pauta. Para nós é muito importante, é muito central a luta antirracista aqui no nosso mandato. E nós estivemos também com o administrador do Jardim Botânico para tratar de questões e demandas da cidade, da região, pensar. O Jardim Botânico é uma região hoje, territorialmente falando, muito grande e que tem uma série de demandas ambientais, de moradia, de regularização, de necessidade também de serviços públicos, educação, saúde, segurança. Então colocamos nosso mandato também à disposição da administração, mas da população do Jardim Botânico, para pensarmos soluções. Por exemplo, a questão de papo-entulhos na região, né, pensar a questão de melhoria da acessibilidade, de calçadas, iluminação em algumas regiões que também é muito precária, enfim, a integração de vários desses serviços públicos, como a saúde, não tem uma gerência própria. No caso da educação, é uma região que tem duas regionais com escolas ali dentro, Regional do Plano Piloto, Regional de São Sebastião, enfim, tem o bairro, né, o Jardins Mangueiral, que está também em processo de expansão, também a questão do parque do Jardim Mangueiral e outros parques naquela região, que tem, né, o Jardim Botânico, que precisa ser preservado, que é tão importante também para a nossa cidade. Então quero agradecer aqui a recepção do administrador e colocar o nosso mandato também à disposição da população do Jardim Botânico. Na quarta-feira, logo depois do Jogo do Brasil, né, das meninas, infelizmente nós empatamos e ficamos fora da Copa do Mundo. Está de parabéns a mobilização e a nossa luta também, né, por mais igualdade no esporte, não só no esporte, mas na sociedade, mais investimento para as mulheres. Não deu, mas mandaram bem, principalmente na representação. Tamo junto, e agora é fortalecer o futebol feminino. Mas logo após, né, o resultado do jogo, a gente já estava na rua e visitamos a zoonose. Fizemos lá uma diligência junto com a OAB para visitar o Centro de Zoonose de Brasília, identificamos alguns problemas. Precisa de fato passar por reformas em alguns lugares, principalmente no Gatil,
na área de isolamento. Então é preciso ter esse olhar e esse cuidado. É preciso ter mais servidores, né, também da zoonose, contratação de concurso público para veterinários, outros profissionais. Tem uma grande carência, tanto é que a zoonose hoje conta com uma contribuição muito importante dos voluntários e das voluntárias. Agora também, e nós nos colocamos à disposição, porque é preciso resolver essa questão também dos voluntários, né, regulamentar o acesso, a entrada, né, a própria gestão e a presença deles lá, que hoje cumpre um papel muito importante para manter a zoonose funcionando e pensar políticas também públicas para a questão do direito animal aqui no Distrito Federal, pensar em castração, enfim, construção de outro hospital veterinário. Tem uma série de agendas que está no nosso radar no mandato, então a gente vai produzir um relatório junto com a OAB, que fez parte dessa diligência, dessa visita, para a gente encaminhar para a Secretaria de Saúde e para os órgãos de controle também, e pensarmos em soluções especificamente nesse caso para a zoonose, mas colocamos também o mandato à disposição dessa pauta que está no nosso radar e também é muito importante. Bom, teve sessão plenário, nós retornamos terça-feira, arrebentou os trabalhos, a gente não votou, não teve quórum para votação, nós fizemos falas importantes no plenário, desse retorno, dessa agenda, e chegou aqui na Câmara Legislativa o projeto de lei que cumpre um dos acordos da greve dos professores, que é a incorporação da HPED. Então foi lido na terça-feira e agora a nossa mobilização para votar o mais rápido possível e a gente avançar nos outros acordos que foram feitos também fruto de uma grande mobilização, de uma grande luta dos professores. E aí tem plenário, voltou a sessão aqui na Câmara a funcionar, então teve CPI na quinta-feira, toda quinta, 10 horas, e nós recebemos aqui o Major Flávio, que era o responsável pela operação no dia 8 de janeiro, lá na Esplanada. Foi importante o depoimento do Major, porque ficou evidente que teve um processo de esvaziamento do planejamento e da própria operação. Alguém não quis que o planejamento funcionasse, e esse é um papel da CPI, investigar para responsabilizar não só aqueles que participaram, né, no dia 8 de janeiro, no dia 12 de dezembro, nos acampamentos golpistas, aqueles que financiaram, aqueles, né, que pensaram, que organizaram e planejaram, mas aqueles, nesse caso, e aí nós estamos avançando nesse debate, dentro da própria Força de Segurança do Distrito Federal, das Forças Armadas, né, diante das falas criminosas do ex-presidente Bolsonaro, foram contaminadas algumas pessoas na tentativa de tentar um golpe de Estado no país. É preciso identificar quem, por omissão, quem ajudou esse processo a acontecer. Felizmente, a gente não teve o golpe que eles quiseram dar, a extrema-direita e o bolsonarismo. E vimos como que o bolsonarismo faz mal para o nosso país. Assim, a tentativa da extrema-direita, do bolsonarismo, dos bolsonaristas aqui na CPI é lamentável. Discursos, teorias fantasiosas, tentando inverter a lógica, tentando dizer agora que não tem nada a ver com isso. Organizaram, tentaram dar um golpe de Estado, atacaram a democracia, acabaram com o país, destruíram o Brasil, colocaram milhões de pessoas passando fome, morreram na pandemia, destruíram a capacidade do Estado brasileiro, a economia, milhões de desempregados, tentaram dar um golpe de Estado para permanecerem no poder porque não tinha mais base popular e tentaram atacar o sistema eleitoral brasileiro, e agora fingem que quem tentou dar o golpe, uma fantasia, foi o próprio governo Lula. Então não vai colar essa historinha da extrema-direita, a CPI vai continuar investigando, né, diante de fatos e da verdade, e vão ser punidos, vão ser responsabilizados todos aqueles que atentaram contra o povo brasileiro. Tivemos também com o presidente da SEB para discutir a questão da iluminação pública no CAUB 1, junto com a Associação de Moradores, importantes encaminhamentos, colocamos também um mandato para pensar soluções, e o debate que nós temos feito aqui desde o início do nosso mandato, de defesa da SEB, contra a privatização, fortalecer os trabalhadores, enfim, energia é direito, não pode ser privatizada, não pode virar negócio. Então, quero saudar aqui também um abraço para a turma do CAUB 1. A
gente segue nessa pressão, nessa mobilização. Fizemos uma importante conversa, participamos, na verdade, dessa conversa que o Movimento Cultural chamou com o novo secretário de Cultura para apresentar sua demanda. A gente fez questão de estar presente enquanto Comissão de Educação, Saúde e Cultura, também para reforçar o nosso compromisso com a cultura do Distrito Federal, com investimento, com o FAC, com a Lei Paulo Gustavo. Inclusive, vamos fazer uma audiência pública na segunda-feira da semana que vem sobre a questão da Lei Paulo Gustavo, patrimônio, participação, controle social, a conferência de cultura, os equipamentos de cultura, enfim, tem muita agenda para a gente discutir, organizar e cobrar do governo, né? É fundamental. Tivemos uma semana importante e vitória. O Tribunal de Contas deu parecer favorável à nossa representação para garantir o cumprimento da lei orgânica sobre a questão do saldo remanescente do FAC, e vamos cobrar agora para que de fato o governo apresente, solte e lance os editais, contemplando o saldo remanescente que não estava sendo aplicado na cultura. A cultura é coisa séria e cultura precisa também de investimento. Seguimos juntos nessa luta e nessa briga. E nós fizemos 2 grandes eventos muito importantes nessa semana. Um foi uma comissão geral, na quinta-feira, para discutir o projeto da Zona Verde. Não sei se você está por dentro do que é. O projeto Zona Verde é um projeto que autoriza o governo do Distrito Federal a cobrar pelos estacionamentos públicos aqui da nossa cidade. Então tem uma proposta hoje da CEMOB de concessão dessa cobrança, ou seja, passar para a iniciativa privada a cobrança desses estacionamentos. Uma proposta, que primeiro, na nossa opinião, falta transparência e falta diálogo com a sociedade, e esse foi um dos objetivos da nossa comissão geral, né? Discutir, opinar, apresentar propostas, construir e ouvir mais opiniões. Falando isso, porque do ponto de vista do princípio, é muito importante o projeto, no sentido de ter políticas públicas que diminuam o uso do transporte individual e dos carros. Agora, qual que é alguns problemas? Primeiro, que a gente sabe que esse governo não tem compromisso com a mobilidade urbana. Pelo contrário, nós estamos vendo a situação do transporte coletivo, estamos vendo só a construção de grandes viadutos, congestionando cada vez mais a nossa cidade. A preocupação do governo ibanês é com carro, é com asfalto, e zero com as pessoas e com uma política de mobilidade, de direito à cidade. Então é preciso também mudar a lógica da cidade, a lógica, né, da própria política de mobilidade. Mas é importante, várias cidades do mundo a gente vê que isso acontece, essa cobrança, porque ela de fato desestimula as pessoas. Isso tem que estar integrado também, obviamente, com outras políticas, né, com outras questões. Então, a comissão foi muito importante para a gente tentar, primeiro, entender o que é esse processo. Na nossa opinião, tem vários problemas, né, da transparência, da falta do diálogo, mas da própria execução, seja das tarifas, não são tão nítidos. Achamos que o projeto precisa começar por etapas. Então teve questionamento, por exemplo, de estar valendo já para as quadras residenciais e não só para as vagas em áreas comerciais. Isso é uma questão importante. O próprio valor das tarifas, a questão da gestão dos espaços públicos, né, de privatizar vários espaços, a ocupação desses espaços. A gente sabe que aqui no centro da cidade, e a ideia do projeto é começar primeiro com o centro da cidade, então Plano Piloto, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, SIG. A gente sabe que aqui no centro da cidade tem vários estacionamentos também ociosos, por exemplo, final de semana, em alguns horários, e que a própria população ocupa esses espaços, seja com feiras, com atividades culturais. Então tem uma preocupação de como que esses espaços também eles possam ser utilizados pela população, né? Seja, enfim, para ocupar, para produzir, para ter atividade cultural, até, enfim, né? Uma série de outras questões são muito importantes, e é necessário, obviamente, ter também uma política integrada, principalmente da mobilidade ativa. E uma questão que para nós também é importante, que é a gestão. Nossa opinião, inclusive com outras experiências que buscamos em outras cidades, por exemplo, o caso de São Paulo, o caso de Paris. São Paulo ficou 40 anos com
essa cobrança dos estacionamentos no centro da cidade, mas com a gestão pública. Então é possível iniciar esse processo com uma gestão pública para ter, primeiro, além de transparência, ter também uma capacidade de flexibilidade, de pensar, de ajustar, de entender como vai ser a dinâmica da cidade, que muda, obviamente, e a gente poder fazer ajustes nesse processo do que entregar para uma empresa durante 20 anos com muito engessamento na atividade. Então a gente saiu com uma proposta da criação de um grupo de trabalho com o governo federal, a Câmara Legislativa, a sociedade civil, né, para poder pensarmos juntos num modelo que atenda melhor às necessidades e acompanhe esse processo de implementação para não ser feito do jeito que o governo está apresentando, que tem vários problemas, na nossa opinião, apesar de reconhecer que é uma política importante e é preciso, obviamente, também estar combinada com outras políticas, né, de direito à cidade e de garantia dos direitos, né, para o conjunto da população, serviços públicos, enfim. E a gente sabe que não é esse o compromisso do governador Ibanez. E fizemos sexta-feira uma audiência pública muito importante e que já sai com alguns resultados positivos. Para discutir o processo também estava encaminhando no governo de terceirização dos serviços de laboratório e da radiologia. O governo Ibanez gosta de fazer negócio, né? Tudo terceiriza, tudo passa para a empresa, tudo sem transparência, sem controle. Então, muito preocupado, a gente visitou no primeiro semestre vários desses laboratórios que passaram por um processo de reestruturação, compra de equipamento, um parque tecnológico excelente, não tem nenhuma necessidade, né, de entregar esse serviço para o setor privado. Agora, obviamente, é o problema do governo, precisa ter mais servidor público, precisa fazer concurso para a saúde, precisa valorizar as carreiras, as categorias, voltar a atenção, né, para a atenção primária na saúde, acabar com o IGES. Tem vários problemas, a terceirização não resolve, a gente está vendo que não resolve, o IGES é um desastre, o IGES é um caos, e agora querem tentar terceirizar mais um serviço importante de laboratórios e o de radiologia. Então, a vitória dessa audiência grande, com muita participação, saiu com uma vitória. O governo se comprometeu e retirou do processo de debate a terceirização dos laboratórios. Nós também encaminhamos a criação de um grupo de trabalho para pensar e fazer o diagnóstico da radiologia, porque a luta continua para também tirar a radiologia do radar da terceirização, e a luta paralela, obviamente, que ela soma concurso público, reestruturação das carreiras, ampliação da carga horária, fim do IGES, gestão pública, fortalecimento do SUS. Então, foi importante, nós vamos continuar na luta, participação dos sindicatos, dos conselhos, do próprio Ministério Público, e nós vamos continuar lutando sempre em defesa do SUS, em defesa dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Não a privatização, não a terceirização e fora IGES. E o nosso final de semana começou com nossa participação na conferência, no congresso da CMP, Central dos Movimentos Populares. Fiz uma saudação, ajudei no debate também da análise de conjuntura com os companheiros e companheiras. A CMP é um instrumento muito importante de luta, de mobilização de vários movimentos populares na nossa cidade, do Brasil inteiro. Viva a CMP, que cumpre um papel, né, muito importante, direitos, democracia, enfim, participação, um congresso grande que elege também uma nova direção. Tivemos também na atividade do Dia da Saúde, no Parque da Cidade, reafirmamos toda a nossa luta, nosso compromisso em defesa da saúde pública, em defesa do SUS. Depois fomos para a festa, também não, a gente vive também de comemoração, mas é importante, a festa da Capela Imperial, Escola de Samba de Taguatinga, que foi campeã do Carnaval, da série, né, de acesso do Carnaval. Ano que vem estará na série especial. Parabéns para a Capela, para toda a comunidade, melhor bateria do Distrito Federal. Então foi muito legal. Nós vamos continuar junto das escolas de samba para ter, de fato, de volta o Carnaval de Brasília, o Carnaval do Distrito Federal, que tem muita diversidade, tem muita coisa boa e precisa estar no calendário da cidade, no calendário do governo, com investimento, valorizando,
nós temos a capacidade de construir um dos maiores carnavais e mais bonitos carnavais do Brasil, e nós vamos seguir juntos nessa luta. E participamos da pré-conferência de cultura no Guará. Inclusive no Guará tive uma vitória essa semana muito importante. Tiraram da PPP do CAV. O governo Ibanez é o governo do negócio, assim, governa para os ricos, é só negócio para privatizar espaço público, para atacar os direitos das pessoas, é PPP para todo lado, negócio impressionante. Governador, se você não tem competência para governar a cidade, para fazer gestão dos espaços públicos, pede para sair. Por que você foi candidato? Por que você quer governar? É só para ter interesse privado, é um negócio absurdo. Nós precisamos organizar muito a nossa luta para voltar a governar essa cidade. Isso é nossa tarefa central aqui no Distrito Federal. Precisamos governar de novo o Distrito Federal e devolver a capital do país para o povo. Não dá mais para ter um governo que destrói tanto a cidade como o governo ibanez. Então, nós tivemos uma vitória na PPP do CAV, tiraram da PPP do CAV o Teatro de Arena, que é um espaço importantíssimo da cultura da cidade, da cultura do Guará. Nós temos uma frente parlamentar em defesa do CAV. Então, na pré-conferência da cultura do Guará, esse foi, obviamente, um debate importante, além dos outros debates do movimento cultural, e nós vamos seguir na luta para barrar essa PPP, mas para ter esses espaços importantes também, não só do Guará, mas os equipamentos públicos em todo o Distrito Federal, que precisam ser descentralizados, ter em todas as cidades, para ter espaço para as pessoas ocuparem a cidade de fato, fazer cultura, também produzir lazer, outras coisas todas. A gente tem direito a ocupar a cidade perto da nossa casa, ter espaços, enfim, isso é muito importante, ter parques. Essa é a nossa briga, a nossa luta. Infelizmente, com o governo ibanez nós não vamos conseguir isso não. Então a gente fica aqui, ó, nossa tarefa, organizar, muito diálogo, muita organização, muita conversa, participar mesmo do movimento social, do sindicato, do movimento estudantil, num grêmio, numa escola, na universidade, no movimento de bairro, né? Enfim, movimento cultural, movimento antirracista, movimento feminista, movimento contra a LGBTfobia, né? Então tem muita coisa para a gente fazer. Partidos políticos, é importante se organizar, é importante a nossa mobilização para a gente poder acumular força. Tenho certeza que o governo Lula está dando certo, vai avançar muito em direitos e nós vamos ganhar também a eleição aqui no Distrito Federal. Bom, esse foi o nosso resumo da semana, estamos de volta. Um beijo para todo mundo. Não esqueça, hein, de curtir, comentar, compartilhar, divulgar aí o nosso trabalho. E a gente se vê nas ruas, a gente se vê nas lutas, a gente se vê aqui nas redes também. Um grande abraço.